Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Especialista. Hoje o assunto é governança no agro, assunto importantíssimo que está em alta. Para isso, a gente recebe aqui o Ricardo Leite, já participa, não é a primeira vez, né, Ricardo? Não é. Tudo bem? Superintendente de Safra Empresas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Poli. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Para a gente começar, na prática, Ricardo, governança dentro do agronegócio, o que é? Poli, eu acho que antes de falar de governança no agro, a gente precisa entender um pouquinho o que é governança, né? Tá. É uma palavra que está bastante na moda. Para definir governança é um conjunto de processos, práticas que asseguram a gestão da empresa, a gestão, a administração da empresa. E o seu objetivo, de uma forma bem sucinta, é trazer integridade, é trazer clareza, deixar a gestão de uma forma mais aberta, tanto para os funcionários, quanto para os seus stakeholders, quanto para os seus fornecedores. Então, a gestão é uma ferramenta essencial no dia a dia de uma empresa, né? E assim, quando nós olhamos um pouquinho em termos de agro, nós vemos tudo isso e todo esse processo e ele está numa crescente muito em função que está havendo uma troca dos produtores rurais hoje em dia. Então, para você ter uma ideia, a idade média de um produtor rural hoje é de 45 anos. Ele vem com mais tecnicidade, ele vem com MBA, ele vem com mais gestão do negócio. Sofisticado, né? Com mais sofisticação. Tanto é que a gente olha para o agro e percebe o quão eficiente está. Então, a governança, ela tem vários níveis de maturidade. Eu diria que no agro, ela vem se expandindo, porque o agro, ele não é... Quando você olha para o agro, você acha que é uma situação simples, mas não é. Existem vários fatores e existem várias situações de controle e de gestão. E a governança é essencial para esse processo. Olha só, a importância do agro, né? Nesse caso no PIB. O agronegócio foi responsável por cerca de 25% do nosso PIB nos últimos 2 anos. E aí, quando eu falo de agro, né, Ricardo, a gente não está falando só das grandes empresas, a gente está falando das pequenas fazendas também e tal. Qual é a relevância da governança para esse setor, seja qual for o tamanho da empresa e até para o desenvolvimento econômico do país? Olha a relevância disso, né? Em 2021... 26,6% de participação no PIB. Em 22, 24,8%. É muito significativo, né? O agro ele tem políticas próprias, socioambientais, políticas de preservação. E quando nós olhamos temas ESG, ele vem de encontro à governança. E o agro, ele é ESG. Então, a governança ela está de mãos dadas ao agro. O que a gente precisa fazer é amadurecer todo esse processo. Quanto mais governança nós tivermos, maior vai ser a produtividade, maior vai ser a eficiência, maior vão ser os controles e maior vai ser a facilidade de financiamento. Então, a governança ela veio justamente para alinhar todos esses processos de gestão da empresa, todos esses processos na qualidade da informação da empresa, e essa qualidade da informação dá tranquilidade para todos que estão no ecossistema. Empresas com uma boa governança costumam ser premiadas pelo mercado. A gente fala muito de bolsa aqui, e o resultado de empresas com uma governança ali ajustada é refletido nos gráficos. No agro, como que você percebe esse movimento? Seja do investidor, seja na economia em si? O agro não vai ser diferente disso. Quando você olha para o crescimento de renda, para o crescimento de faturamento do agro, para o crescimento de produtividade, o agro precisa de outras formas de financiamento e o mercado de capitais é necessário neste movimento de crescimento. Isso já vem acontecendo. A governança ela vem justamente para dar qualidade neste movimento de entrada do agro para o mercado de capitais. Obviamente não é só isso, né? Uma boa gestão no agro implica numa boa governança. E ela começa num simples conselho de sócios e ela vai
ela vai se multiplicando e vai crescendo até chegar num conselho de gestão. Então, quando você olha agroindústrias, né, até mesmo as empresas, as próprias cooperativas, elas têm um processo de governança bastante alto. O agronegócio exportou quase 160 bilhões de dólares em 2022, somando então um pouco mais aí de quase 800 bilhões de reais. É uma alta de 32% em relação ao ano anterior. E boa parte com China, né? A China, sim. Na sua ótica, continua e vai continuar nos próximos anos tendo o tamanho de China em relação a essa parceria com o Brasil? Sim, não tenho dúvida nenhuma disso. Esse dado de fechamento de 2022, ele já mostra todo o nosso potencial de exportação, toda a nossa capacidade de geração de recursos para a balança comercial. A projeção de fechamento para 2023 é de 179 bilhões de reais, ou seja, um crescimento de aproximadamente 8%. Uhum. Mas o grande potencial do agro está na sua multiplicidade de negócios. Então, quando nós olhamos para o agro, a eficiência em se ter plantação, em se ter crédito de carbono, em se ter pecuária, é isso que movimenta o agro e nessa crescente de faturamento. Quando nós olhamos o primeiro trimestre de 2023, nós achamos um número de 1,3% de crescimento de PIB comparado a 2022. Certo. 1% é agro. Ele vem se estabilizando, ele vem crescendo, ele vem se desenvolvendo e tem um dado importante, esse ano nós não temos o efeito cambial. Então, quando você olha 2022, 160 bi de balança de exportações, nós vamos fazer 179 bi esse ano sem o efeito cambial. O que mostra isso? Mostra uma eficiência e uma alta gigante em produção de grãos. Esse é o agro. Agora, Ricardo, para a gente terminar nosso bate-papo aqui, o agro é a grande joia da economia brasileira, a gente já mostrou aqui participação no PIB. Quando você olha para o futuro, qual que é o grande desafio do agronegócio no Brasil? O grande desafio do agronegócio no Brasil, do meu ponto de vista, é se mostrar para o mundo. O agro brasileiro tem que se mostrar para o mundo. Então, quando eu falo se mostrar para o mundo, nós olhamos Canadá, muitas vezes o próprio Estados Unidos, ele se posiciona muito forte em termos de agronegócio, em termos de algumas culturas. O Brasil, ele meio que se esconde. Nós precisamos mostrar o agro brasileiro. Nós precisamos mostrar o que nós estamos fazendo, a eficiência que nós temos, o nível de digitalização e tudo que nós estamos construindo. Então, essa importância, essa imagem, essa verbalização para o mundo tem que acontecer. Eu acredito que nós teremos 40% de participação em toda a produção de alimentos mundial, se tudo der certo. 2050, quando nós estivermos com mais de 10 bilhões de pessoas, esse é o nível que nós vamos chegar em termos de produção mundial de commodities agrícolas, de proteína animal. Esse é fazer um novo programa para... Esse é o agro. Então, eu acredito muito nisso. Mas é óbvio que apesar de nós estarmos muito eficientes, altamente digitalizados, olhando para o ESG, eu diria que o ESG, a evolução dos últimos 2 anos é gigantesca. E o agro tem uma participação gigante nisso. Então, é nisso que eu acredito. É dessa forma que eu vejo o agro, mas ele precisa se mostrar. Perfeito. Tá dado o recado. Ricardo Leite, obrigado mais uma vez pela presença. Imagina, pô. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Valeu. A gente se vê na próxima, pessoal. Até lá.